Boa tarde, irmãos. Bom estar aqui com vocês e vamos continuar aqui estudando mais um pouco da palavra do Senhor nesta tarde. Meus irmãos, nesta tarde eu gostaria de trazer um tema que está em Provérbios e vamos falar um pouco sobre prudência. Mas eu gostaria de aplicar na questão do namoro. Então, talvez seja uma mensagem, um estudo voltado mais para os jovens e principalmente jovens que estão nesta fase pensando em namoro, pensando em escolher alguém para estar do lado da sua vida para sempre. Então aqui, olhando para o livro de Provérbios, veremos aqui sobre este assunto, prudência no namoro, prudência nos relacionamentos. E veremos como Provérbios nos dá conselhos prudentes para que você possa então iniciar um namoro, iniciar um relacionamento. Ouça esses conselhos, que são conselhos prudentes, e assim você terá uma boa direção para iniciar um relacionamento amoroso. O primeiro conselho que o livro de Provérbios nos traz, lembrando que o livro de Provérbios mostra sabedoria, e é uma sabedoria muito prática, é uma sabedoria para o dia a dia. E o primeiro conselho aqui está no capítulo 10, versículo 5. O conselho é: tenha planejamento. Então, jovem que está pensando em relacionar-se, tenha planejamento para iniciar o namoro. Provérbios capítulo 10, versículo 5 diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então aqui o livro de Provérbios está nos mostrando, está revelando que a pessoa sábia, ela olha para o futuro e ajunta mantimento para si. Mas aquele filho que traz vergonha tanto para si quanto para sua família é aquele que sempre está dormindo e quando chega o inverno ele não terá o seu alimento. Aqui, esse versículo está nos ensinando sobre planejamento. No namoro, você tem que aplicar esse versículo também. Quando você for querer iniciar um namoro, você precisa ter planejamento. Você não pode iniciar um namoro sem ser criterioso, sem ter critérios. Por exemplo, você vai iniciar um namoro, tem um planejamento. Em que sentido? Quando é que você vai casar? Você precisa pensar nessa situação. Você está iniciando um namoro somente por iniciar? A palavra de Deus nos ensina, trazendo esse princípio, que o namoro ele tem que visar o casamento. Quanto tempo você pretende ficar namorando? 2 anos, 5 anos, 10 anos? Olha só, veja o que é prudente para a sua vida, para realmente iniciar este relacionamento visando o namoro. Por exemplo, com quantos anos você pretende namorar? Onde é que você vai morar? Você vai sustentar, você tem dinheiro para sustentar este namoro? Você precisa planejar tudo isso. Como que você vai iniciar o namoro? Pedindo dinheiro para os seus pais para levar a sua namorada ou seu namorado e pagar ali o lanche deles. Então você precisa ter esse planejamento na sua vida. Um segundo conselho também: não seja impulsivo. Olha só o que diz o capítulo 12, versículo 16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Então está mostrando que aquela pessoa que é insensata, ela revela tudo que está no seu coração, ela revela logo a sua ira. Então alguém fez alguma coisa contra ela, ela rapidamente já revela a ira. Mas o prudente não. Ele analisa a situação, ele pensa, ele esconde a ira se ele se sentiu ofendido. Ele é prudente em revelar a sua vida, em revelar o seu coração. No namoro, você também tem que aplicar este versículo. Você tem que ser prudente. Você não pode ser impulsivo. Por exemplo, não é porque uma menina piscou para você que você já vai ali sendo impulsivo pedir ela em namoro. Como diz o dito popular, não é porque alguém deu sopa para você que você já vai querer iniciar este namoro. Você precisa ser prudente, você não pode ser impulsivo. Você tem que analisar tanto a vida da outra pessoa que você pretende namorar, quanto também as suas próprias condições. Eu tenho condição de iniciar um namoro, tenho condição emocional, tenho condição financeira para iniciar um namoro, já visando o casamento. Você precisa ver se você tem essas condições também para iniciar um namoro.
Olha só também um outro exemplo, um outro conselho que Provérbios ele nos traz. Não fique se exibindo. Provérbios capítulo 12, versículo 23, diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Então, aqui está falando sobre o homem prudente. Ele vai ocultar algumas coisas. Ele não vai sair revelando tudo. Mas o homem que é insensato, ele revela tudo da sua vida, revela todo o seu coração. Aqui está falando sobre a questão da exibição. Então, você, dentro de um relacionamento, você também não pode ficar se exibindo. Ou seja, tentar conquistar a outra pessoa por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Então você mostra talvez a sua condição financeira, você mostra como que é a sua família, então você mostra muitas coisas materiais nesse intuito de conquistar a outra pessoa. Isso aí é exibicionismo, mas a palavra de Deus nos ensina que você tem que mostrar quem realmente você é, assim para iniciar um relacionamento. Um outro conselho também, não seja infantil. Olha só, evite essa exposição da infantilidade. Provérbios, capítulo 13, versículo 16, diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então está mostrando como o prudente ele age, ele é uma pessoa prudente, ele vai saber se relacionar com as outras pessoas. Mas aquele homem que é insensato, o versículo fala que ele revela toda a loucura do seu coração. Muitos jovens hoje em dia estão mostrando a sua infantilidade. Mostra como ele é infantil nas suas brincadeiras, nos seus relacionamentos. Não que seja ruim ser um homem brincalhão ou ser uma menina que gosta de brincadeiras, mas cuidado por você ser conhecido como uma pessoa que é infantil, que até em assuntos sérios só sabe brincar. Você está demonstrando que você não está pronto para assumir um relacionamento, porque dentro de um relacionamento que visa o casamento, você que é homem, você precisa se portar como homem, o sacerdote do seu relacionamento, o sacerdote da sua casa, que você pretende formar. Então, você não pode ser infantil, porque a pessoa que é insensata vai estar mostrando a sua infantilidade aí para fora. Então, cuidado com essas brincadeiras em excesso, porque te deixarão com uma má fama. E isso prejudicará a sua vida. Um outro conselho que Provérbios também nos traz é: absorva honra, mas não absorva estultícia. Olha só o que diz o capítulo 14, versículo 18. Fala assim: os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. O que você tem absorvido na sua vida e o que você tem mostrado para as outras pessoas? Você tem absorvido a estultícia ou você tem absorvido a honra? Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo uma criança ou estão vendo um homem ou uma mulher? Você tem se mostrado uma pessoa infantil ou uma pessoa de compromisso, uma pessoa séria? Então, olhe para esse lado da sua vida, o seu caráter. Qual é o seu caráter diante das outras pessoas? Qual está sendo a sua fama diante das outras pessoas? Então, absorva a honra. Tenha a honra como coroa da sua cabeça, mas não seja insensato, absorvendo simplesmente a má fama, a estultícia. Um outro conselho que Provérbios também traz para a sua vida, para que você possa pensar em iniciar um relacionamento, é: não seja rebelde. Olha só o que diz o capítulo 15, versículo 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Aqui está mostrando o seu relacionamento familiar. Você que ainda não iniciou o namoro, pretende iniciar o namoro, como que está sendo refletido o relacionamento com seus pais. E o versículo aqui está revelando que o homem insensato ele vai desprezar a instrução do seu pai, a instrução da sua mãe. Ou seja, é uma pessoa que está sendo rebelde. Perceba bem, o versículo está falando que nós não devemos ser rebeldes. Olha só um outro versículo também.
O versículo 28 desse capítulo vai ensinar também que, além de rebelde, você não pode ser alguém que é respondão. Diz assim o versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então o versículo está nos ensinando que nós não devemos ser respondões, mas pessoas que estão pensando, pensa duas vezes antes de falar. Então, meus irmãos, o que esse versículo, esses dois estão nos ensinando? Que a maneira como que você trata o seu pai e a sua mãe será a maneira que você tratará o seu cônjuge. Então, quando alguém for iniciar um namoro, você precisa observar isso na vida do seu pretendente ou da sua pretendente. Qual é o relacionamento daquela pessoa com os pais dela? É um relacionamento respeitoso? Ela está debaixo ou ele está debaixo da submissão dos seus pais? É alguém desobediente? É alguém respondão aos seus pais? Porque saiba disso, a maneira que a outra pessoa trata os pais dela mesma, ela também vai tratar você futuramente. Você precisa analisar essas questões, você precisa ser criterioso no início do seu relacionamento e na escolha da pessoa que você andará pelo resto da sua vida. Não seja rebelde e não seja respondão, porque a outra pessoa também vai estar analisando a sua vida. Não é só você que está analisando a vida dela, mas ela vai analisar como você trata o seu pai, como que você trata a sua mãe, como tem sido o seu relacionamento familiar, porque isso vai refletir também na vida dela, caso ela aceite o seu pedido de namoro, o seu pedido de noivado, o seu pedido de casamento. Ela também estará analisando a sua vida e você precisa cuidar do seu caráter. Você precisa cuidar do seu estilo de vida, da sua santificação diante do Senhor. Estes são os conselhos que a palavra de Deus ela nos traz para nós. O outro conselho também, não obtenha má fama. Por quê? Porque você perderá a sua pretendente ou seu pretendente para uma outra pessoa que tenha uma fama muito melhor do que a sua. Olha só o que diz o capítulo 17, o versículo 2, diz assim: o escravo prudente dominará sobre o filho, que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Olha só, o versículo está nos ensinando sobre um escravo que é prudente. Para esse escravo, para a vida do escravo, não lhe resta nenhuma herança, porque ele é apenas um escravo. Só que o escravo prudente, comparando ali com os filhos que são imprudentes, o versículo está falando que ele vai conseguir o favor diante dos olhos do seu Senhor. Ele vai tomar o lugar dos seus filhos, ele vai dominar sobre os seus filhos, vai direcionar a vida daqueles filhos do seu Senhor, e ele vai ter até a herança ali também sendo repartida para ele. Por quê? Esse escravo está tendo uma boa fama. Os filhos daquele senhor estão tendo uma má fama, estão perdendo a confiança do seu pai, e o escravo que é prudente está ganhando a confiança do seu senhor. No relacionamento é a mesma coisa. Se você, no seu dia a dia, você tem tido uma má fama, pode ter certeza que a sua pretendente, aquela pessoa que você está ali almejando a iniciar um relacionamento, ela vai olhar que você tem uma má fama, vai olhar que você tem um estilo de vida que não agrada ao Senhor, vai olhar que você tem um estilo de vida que demonstra ser uma pessoa infantil. E o que ela vai fazer? Não vai preferir ter você como o marido ou a esposa da sua vida. Então, má fama vai fazer você perder a pessoa que você está almejando. Não obtenha má fama, mas cuide do seu caráter. Cuide de como as pessoas também estão olhando para você. Cuide do seu relacionamento com o Senhor. Cuidando do seu relacionamento com o Senhor, a fama ela será automática, o bom caráter será automático na sua vida. Um outro conselho também que Provérbios ele traz para nós é: não viaje na maionese. Então, existe essa expressão da pessoa que é viajante na maionese, é aquela pessoa que fica pensando mil e umas coisas que não vão acontecer, ela não tem o pé no chão. Olha só o que diz o capítulo 17, versículo 24, fala assim: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Então, o versículo está nos mostrando que aquele homem que é sábio, ele tem os seus pés no chão.
Então, a inteligência é o seu alvo. Mas está falando também do homem insensato, é aquele homem que não faz nada, é aquela pessoa que não faz nada e os seus olhos ficam vagando. Pensamentos vêm, pensamentos vão, e ele não produziu nada, diferente do homem que tem sensatez. É um homem que tem inteligência, é um homem que tem alvos a alcançar, um homem que tem produção na sua vida. Mas o insensato não, ele não produz nada. Seria aquela pessoa que talvez só vive dentro de casa, mexendo no computador, não tem nenhum alvo para a sua vida. Vive viajando na maionese, vive pensando como será o seu futuro. Só que ele não planeja e não trabalha para obter este futuro. Dentro do relacionamento amoroso é a mesma coisa, você não pode viajar na maionese, você não pode ficar fantasiando uma vida amorosa com a sua pretendente ou seu pretendente, uma vida de amores, uma vida de... Você fica imaginando como seria o seu relacionamento, só que você não planeja em se casar, você não planeja como você vai sustentar esse relacionamento, você não planeja um trabalho para levar esse relacionamento também até o ápice do casamento. Falta planejamento e talvez você fique apenas imaginando 1000 amores com a outra pessoa, mas não tem esse planejamento de realmente colocar o pé no chão e fazer as coisas darem certo. Então, não viaje na maionese, como esse versículo está nos ensinando, que o insensato tem os seus olhos vagando pelo mundo, mas ele não produz nada, ele não faz nada acontecer. Diferente do homem que tem sensatez. Ele tem alvos, ele tem planejamentos e ele vai atrás disso para fazer acontecer. Outro conselho também, não seja inconsequente nas suas escolhas, na escolha de um relacionamento. Olha só o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 3, fala assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, a pessoa que é prudente, ela já está olhando para frente, está atenta a toda a situação. Ele está enxergando o que pode levar para o caminho errado, o que pode levar para o caminho certo. Então, ele antecipa o seu olhar. Ele já está vendo ali o que tem de perigo. Se ali é perigoso, se aquele local é perigoso, eu não vou para lá. Eu vou desviar, vou pregar outro caminho. Mas o insensato não. Ele não tem esse olhar. Ele apenas age pelas emoções, ele não age pela sua razão, mas ele age pelas emoções. E ele vê um buraco, e o que ele faz? Ele cai nesse buraco. Ele vê um poço, o que ele vai fazer? Ele vai cair neste poço, porque o versículo está sendo claro, que o homem que tem sabedoria vê o mal e se desvia. Mas o homem que é insensato, não é prudente, ele vê o mal e acaba caindo nesse mal. Aqui, aplicando para o namoro, você precisa também observar como Provérbios aplica isso para todas as áreas da nossa vida, sendo prudente. Então, não seja inconsequente nas suas escolhas. Por exemplo, não é porque um rapaz ou uma moça diz ser crente que você, não, se já é crente eu vou me relacionar com a pessoa. Não é apenas isso, não é porque ela disse com a boca para fora que ela é crente, não é porque ela frequenta uma igreja ou faz parte da membresia de uma igreja que você ali já vai iniciar esse relacionamento. Você precisa olhar o caráter dessa pessoa, você precisa observar como é o relacionamento dela com Deus, se ela realmente tem compromisso com o Senhor, como é o relacionamento dessa pessoa com a sua família. Você precisa observar tudo isso. Se essa pessoa vai trazer segurança para você, se é uma pessoa que traz segurança, se é uma pessoa que tem planejamento, se tem firmeza na vida, não é uma pessoa que fica trocando de roupa, fica trocando de opiniões como se trocasse de roupa, mas uma pessoa segura, a qual você pode confiar a sua vida. Então, seja prudente nessa escolha, não seja inconsequente. E para terminar, o último conselho que o livro de Provérbios vai trazer, pensando na questão do relacionamento. Procure conselhos antes de namorar. Olha só o que diz o capítulo 24, versículo 6. Fala assim: com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Então você que é jovem e pretende iniciar um namoro, antes de iniciar um namoro, procure conselhos. Na multidão de conselheiros vem a vitória.
Então, o versículo está aplicando num contexto de guerra. Uma pessoa, ou um país, ou um grupo só vai à guerra se ele perceber, se ele tem condições de se defender, condições de atacar, condições de vencer a guerra. Se ele percebe, a partir dos conselhos, que ele não tem essas condições, ele não vai para frente. Então, o versículo está nos ensinando sobre como é bom ter conselheiros em nossa vida. Antes de iniciar um namoro, antes de iniciar um relacionamento, procure conselhos. Você pode procurar conselhos dos seus pais, você pode procurar também conselhos de pessoas que são mais velhas, às quais você tem confiança. Você também pode procurar conselhos da liderança da sua igreja, do pastor da sua igreja, mas procure conselhos, não fique sem conselhos, não ache que você já é sábio demais para analisar toda a situação, para analisar a situação de início de namoro. Procure conselhos. E uma observação, cuidado com conselhos de pessoas que também são jovens como você. Normalmente, os jovens eles estão numa fase de crescimento e de maturidade. Você precisa buscar conselhos de pessoas que são mais velhas, que são mais maduras, que já viveram muitas coisas. Essas pessoas terão sabedoria para aconselhar a sua vida. Os jovens do dia de hoje têm bastante informação, mas não têm ainda a sabedoria que os adultos eles possuem, que as pessoas mais velhas possuem. Então o jovem tem informação, tem muita informação que as pessoas que são mais velhas não têm. Por exemplo, o jovem sabe ligar o computador, o jovem sabe mexer no celular. Pessoas que são mais velhas não têm essa informação. Só que isso, meus irmãos, é informação. Isso não é sabedoria. Sabedoria é a vida prática do dia a dia. É enfrentar uma situação e saber resolver essa situação. Isso, as pessoas que são mais velhas, cabelos brancos, eles já têm, porque passaram por diversas situações. Cuidado com conselhos de jovens. Procure conselhos de pessoas mais velhas. Você pode lembrar de um exemplo na Bíblia, que era Roboão. Roboão era filho de Salomão. Então, Salomão, ali deixando o seu reinado, depois do seu falecimento, Roboão, seu filho, então foi tomar o seu lugar no trono. Ele seria o rei de toda a nação de Israel. E o povo lá fez um pedido para ele, olha, nós aceitaremos você como nosso rei se você tirar todo o peso que o seu pai Salomão deixou sobre nós. Se você tirar esse peso, amansar esse peso, nós te serviremos e teremos você como rei. Então, o que ele fez? Foi buscar conselhos, pediu para o pessoal voltar para sua casa, queria se aconselhar, olha só, uma coisa boa, vou buscar conselhos. E depois dele se aconselhar, ele daria a resposta para as pessoas, se ele tiraria esse peso ou se não tiraria esse peso da vida das pessoas, porque eles pagavam muitos impostos, eles tinham que trabalhar muito para o rei Salomão, e eles estavam pedindo, não, amanse um pouco esse peso aí, a gente vai continuar te servindo, você será o nosso rei. Primeiro, ele fez o certo, foi buscar conselhos com as pessoas mais velhas, os conselheiros do seu pai. E os conselheiros do seu pai, tendo sabedoria, analisando aquela realidade, analisando aquela situação, eles disseram, olha, faça o que o povo está pedindo. Então, tire o peso que o seu pai colocou e você ganhará o coração deles e você ali estará reinando sobre toda a nação de Israel. Só que ele também, depois disso, foi buscar conselho com seus amigos, jovens da mesma idade que ele, faltando maturidade. E o que os seus amigos disseram? Não tire o peso sobre eles, mas diga que você vai ser muito mais duro no seu governo do que o seu pai foi. Se o seu pai foi ruim, você será pior ainda. É assim que você tem que tratar esse povo. Você tem que subjugar este povo e assim você vai ter eles nas suas mãos. E o que ele fez? Tinha 2 conselhos. Ele abraçou o conselho dos seus amigos, dos jovens, e quando ele revelou essa resposta para o povo desprezou ele. Ele acabou perdendo 10 tribos da nação de Israel. Só ficou apenas com 2 tribos reinando, a tribo de Benjamim e de Judá. Mas as outras 10 tribos ele acabou perdendo. Por quê? Não seguiu conselhos sábios. Se ele tivesse seguido o conselho sábio dos homens mais velhos, ele estaria reinando sobre todo Israel. Mas pelo fato de escolher o conselho insensato dos seus amigos insensatos, ele acabou perdendo 10 tribos da nação de Israel.
Então, essa observação. Procure conselhos, mas procure conselhos de pessoas sábias, de pessoas cristãs, de pessoas que têm o seu coração embasado na Bíblia, de pessoas que são mais velhas do que você, porque já viveram mais coisas do que você. E aqui a gente termina com estes conselhos no relacionamento do namoro que Provérbios traz. Tenha prudência. Meus irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.